avaliação de educação física. Vamos começar? Bom dia! Hoje a nossa aula de educação física, a nossa avaliação, e hoje nós iremos fazer uma atividade prática. Nós vamos enaltecer o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e para a Paz. Ele foi comemorado no dia 6 de abril. Essa abaixo é a logo oficial, 6 de abril, Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. Esta data comemorativa foi estabelecida durante uma Assembleia Geral da ONU, Organizações das Nações Unidas, em 2013. Neste dia, o objetivo é comemorar o potencial do esporte para a educação e a formação cívica dos cidadãos. Outras características do esporte é a sua capacidade de quebrar barreiras linguísticas e culturais, incentivando uma convivência pacífica. Aproveitamos a oportunidade para ressaltar também o espírito de resiliência que o esporte desenvolve, assim como a força de vontade e determinação para buscarmos superar os obstáculos que a vida vem a colocar em nosso caminho. Que nesse dia reflitamos sobre o que podemos, através do esporte, nos tornar mais forte fisicamente e mentalmente, assim como nunca desistir diante de nossas metas e nossos sonhos. Segundo Nelson Mandela, o esporte tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de um jeito que poucas coisas conseguem. Que pensamento maravilhoso, né? Você sabe dizer quais são os 14 tipos de esporte mais populares do mundo? O esporte mais popular no mundo, você já conhece, é o nosso bom e velho futebol, acompanhado e praticado por bilhões de pessoas. Mas com certeza vai se surpreender com alguns esportes dessa lista, baseado no ranking criado pelo Total Esporte, especializado em estatísticas sobre esporte. Os critérios que foram usados foram audiências de TV e a sua acessibilidade. Então, com esse tema maravilhoso que o dia 6 nos oferece, né, que é o dia do esporte e o desenvolvimento pela paz. Que tema maravilhoso para estarmos tratando em uma avaliação que fala sobre esporte. Então, com esse tema, eu vou colocar aqui na sequência os 14 tipos de esportes mais bem avaliados no mundo e você, junto com a sua família, irá escolher um desses esportes, irá fazer esta atividade esportiva em homenagem ao nosso desenvolvimento do esporte, esse desenvolvimento pela paz. Obedecendo uma escala do maior para o menor, nós temos aí o 14º, a atividade esportiva é o MMA. Ele é um fenômeno, ele trabalha as artes marciais místicas, é super recente e faz com que muitas pessoas começassem a praticar o esporte em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil. O desenvolvimento desta modalidade deve-se em grande medida a lutadores e técnicos brasileiros. Em termos de audiência, alguns acreditam que o UFC pode desdenhar o boxe dentro de alguns anos. Será? No 13º lugar, nós temos aí o futebol americano,
Segundo o site Total Esporte, o futebol americano é o 12º esporte de liga, sobretudo pelo número de fãs. É o esporte mais poderoso dos Estados Unidos e sua liga. A NFL é a mais lucrativa entre todos os esportes. O Super Bowl, jogo que decide quem é o campeão da temporada, é o evento esportivo mais assistido da TV. Na 12ª posição está aí o nosso beisebol, que cada vez ficando mais popular no Brasil. Beisebol, há muitos anos, um dos esportes mais praticados em alguns países como os Estados Unidos, Japão e Cuba. Em termos de grana, o beisebol vai bem. É a modalidade esportiva mais rentável do Japão e dos Estados Unidos. Os fãs do esporte comemoram seu retorno aos Jogos Olímpicos em 2020. Na 11ª posição está o golfe. Criado na Escócia, estima-se que o golfe conte hoje com 450 bilhões de fãs ao redor do mundo. Uma coisa legal do golfe é que é um esporte que não exige tanto físico do atleta, o que permite que ele seja praticado por pessoas de quase todas as idades, apesar de ter retornado ao Brasil nos Jogos Olímpicos. Justamente no Rio, o golfe ainda é um esporte bem elitista no Brasil. Na 10ª posição está o vôlei. No que se diz respeito ao esporte coletivo, o vôlei é certamente o segundo colocado no coração dos brasileiros e é, sem dúvida, um dos mais praticados, seja nas quadras poliesportivas das escolas ou nas ruas de todo o Brasil. Estima-se que haja 900 milhões de fãs do vôlei no mundo inteiro. Na 9ª posição, nós tínhamos aí o hóquei no gelo. Apesar desse esporte ser pouquíssimo popular em países mais quentes, como o nosso, o hóquei no gelo faz muito sucesso em países dos Estados Unidos, Canadá e Rússia. É de longe o esporte de inverno mais popular do mundo. O nosso 8º esporte é o boxe. Apesar do avanço do MMA nos últimos anos, o boxe ainda é o esporte de combate mais popular e praticado em todo o mundo. Boxeadores do passado, como Mustafa Ali e Joy Friends, são cultuados pelas novas gerações. Os bilhetes para as grandes lutas são concorridíssimos, um dos eventos esportivos mais vistos em 2019, e a revanche entre Anthony e Andy Ruiz superou em audiência a finalística da Champions entre Liverpool e Barcelona na DZN. A nossa 7ª colocada fica com a Fórmula 1. Sabemos que a Fórmula 1 é para poucos, mas apesar de pouca acessibilidade, esta modalidade é a mais popular do mundo no automobilismo, sendo também a mais lucrativa. Todos os anos, 511 milhões de pessoas assistiram a pelo menos uma etapa do Mundial de Fórmula 1. No Brasil, milhões de espectadores. O Brasil é o maior mercado da Fórmula 1. E na nossa 6ª colocação, nós temos aí o rugby, conhecido por ser um esporte bem violento e também popular em países como a Inglaterra, Escócia, Irlanda e Áustria. Na América do Sul, os argentinos se destacam como grandes praticantes de rugby, mas o que chama mais a sua atenção nesse esporte são os elevadíssimos índices de audiência da Copa do Mundo e Rugby, que nesse quesito só fica atrás da Copa do Mundo
de futsal e dos Jogos Olímpicos. Na nossa quinta posição, nós vamos ter aí o atletismo. Uma ida ao parque mais próximo basta para ver a popularidade do atletismo. Estamos falando da caminhada e da corrida. Não precisa ter mais do que um par de tênis e bastante disposição para se tornar um adepto desse esporte. Mesmo assim, a questão do atletismo, deixa essas pessoas bastante adeptas a correr atrás aqui de seus sonhos. E na nossa quarta posição do esporte, nós temos aí o tênis. No Brasil, assistimos nos últimos anos a um verdadeiro boom de tênis. Uma grande parte devido ao sucesso de Gustavo, ou um dos maiores tenistas da história. O número de fãs, o número de tênis, são 81 bilhões de praticantes desse esporte, sendo quase metade da população, ou seja, além de muito popular, o tênis é super democrático no quesito gênero. Na terceira posição, nós temos aí o cricket. Já ouviu falar em cricket? Se sim, certamente não imaginava que esse esporte fosse o terceiro mais populoso do mundo, com 2 bilhões de adeptos. O que faz esse esporte bretão uma potência é sua altíssima popularidade nas ruas, colônias inglesas e Índia, Paquistão, Áustria e África do Sul. Na Índia, 2 países mais populosos do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas, o cricket é paixão nacional. Na segunda colocação aí, com 1 bilhão de seguidores, nós temos o basquete, que é considerado pela Total Sport o segundo esporte mais popular do mundo. Isso se deve, em grande medida, à importância da modalidade em diversos países dos Estados Unidos, que possui a liga mais forte do planeta. E agora aí no nosso primeiro lugar, como eu já tinha mencionado em cima, o nosso futebol. Nada do que vimos até agora se compara ao futebol, o esporte bretão, que é a cara do Brasil. Estima-se que o futebol seja adotado por 4 milhões e meio de pessoas ao redor do mundo, cerca de 2,3% da população mundial. Nada se aproxima em termos de audiência a uma Copa do Mundo. Segundo a FIFA, 3 milhões e meio de pessoas viram pelo ao menos um jogo mundial de Copa. Você teve a oportunidade de conhecer os 14 tipos de esportes mais conhecidos no mundo. Agora você vai escolher entre esses esportes e fará um vídeo ou fotos praticando a sua atividade esportiva. Você vai escolher e vai chamar a família para esta grande diversão. Você vai estar postando essa atividade, essa imagem ou os vídeos. Você vai estar marcando os links que a Tianinha vai colocar aqui abaixo no Instagram. Vai marcar a escola, vai marcar a Tianinha e vai estar também postando no privado para que a Tianinha possa estar colocando no nosso grupo de sala. Então, uma excelente avaliação de educação física prática. Através dessa atividade prática, nós vamos estar computando aí a nossa nota de educação física. Você deverá marcar o seu professor através do link do Instagram, que a Tianinha vai deixar aqui abaixo.
e vai estar também enviando para o professor responsável para que ele possa estar colocando no grupo da sala onde você estuda e está também fazendo a marcação no Instagram que você vai estar nos marcando. Então, beijinho a todos, reúna a sua família, boa diversão. E a tia Aninha quer ver aqui muitas coisas legais, vídeos, fotos de você e da sua família fazendo essa atividade prática. Beijinhos a todos, bom final de semana.